A paz do Senhor Jesus Cristo esteja no nosso coração, agora e para todo sempre. Vamos iniciar a nossa meditação de hoje, inclinando a nossa fronte, fechando os nossos olhos e buscando a presença do Espírito Santo em nosso coração, para que a gente possa nos fortificar no dia de hoje, através do poder, da graça, da luz do Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, nós abrimos o nosso coração e queremos a Tua presença dentro de nós, morando em nós como templos do Espírito Santo, para que a gente tenha toda a força, para que a gente tenha todo o poder, para que a gente possa conhecer os caminhos que o Senhor nos quer dar, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ilumina-nos, ó Espírito Santo de Deus, com a Tua luz, nos dá sabedoria, Espírito Santo de Deus, nos dá entendimento, para que nós possamos ter uma conduta exemplar, para que nós possamos saber a melhor condição para a nossa vitória e para o nosso sucesso. É o que nós te pedimos no santo nome do Senhor Jesus. Os que creem digam amém, amém. Glória a Deus. Digam comigo, Senhor Jesus, nós neste momento confessamos os nossos erros, os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas transgressões que cometemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. Nós nos arrependemos desses pecados e te pedimos perdão. Sintamos agora o perdão de Cristo na nossa vida. As pessoas nos criticam, que dizem que a gente simplifica muito o perdão de Deus. É muito simples o que nós pregamos sobre o perdão de Deus, mas isso tudo, essa crítica, é porque nós não perdoamos, é porque nós temos dificuldade em perdoar, é porque nós não concedemos o perdão. Às vezes concedemos o perdão da boca para fora, mas não concedemos o perdão do nosso coração. Assim, Senhor Jesus, Tu nos perdoaste. Dai-nos também, Senhor Jesus, a força para perdoarmos a todos aqueles que um dia nos ofenderam, a todos aqueles que nos quiseram prejudicar, a todos aqueles que atravessaram o nosso caminho para nos destruir. Nós queremos perdoar a todos eles. Perdoemos aquele pai que abandonou a sua família, aquela mãe que abandonou seus filhos, aquele filho que foi rebelde contra o pai, aquele filho que perdeu as linhas. Perdoemos agora, oremos por todos os nossos adversários, oremos por todos os nossos inimigos, oremos por todos aqueles que algum dia, de alguma forma, quiseram fazer mal a cada um de nós. Perdoemos a todos eles e oremos por eles, para que nós sejamos perdoados, porque a Escritura Sagrada diz que da forma como perdoardes, também sereis perdoados. Jesus exige de nós que nós perdoemos as pessoas para que Ele também nos dê o perdão. E o perdão de Jesus é simples, porque Ele não guarda mágoa, Ele não guarda rancor, e Ele mesmo diz: joguei os teus pecados no fundo do mar, para nunca mais deles me lembrar. Assim, o pedido que nós fazemos a Deus de perdão é um pedido incondicional, é um pedido irretratável, é um perdão que Jesus nos dá para sempre. E esta é o grande amor que Ele tem por nós, a ponto de entregar a sua vida para a nossa salvação. Os que creem digam amém, amém. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Digam comigo agora, Senhor Jesus, nós te recebemos em nossa vida como nosso único Senhor, como nosso Redentor, como nosso Salvador, e declaramos que te reconhecemos como filho de Deus. Nesse momento em que a gente reconhece Jesus como Filho de Deus, está escrito na Escritura Sagrada que da forma como confessamos Jesus aqui na terra, Jesus também nos confessa junto ao Pai. Olha que maravilha que é a nossa vida. Quando a gente abre a boca aqui na terra para confessar Jesus, para falar que Ele é o Filho de Deus, para reconhecê-lo como Filho de Deus, Ele, junto ao Pai, Ele nos confessa e nos torna filhos do mesmo Pai, filhos do Pai Celeste, filhos do Todo-Poderoso. Esta é a melhor condição que nós podemos ter na nossa vida. Que Deus nos abençoe para que nós possamos crer nisto e viver de acordo com esta promessa. Os que creem digam amém, digam glória a Deus. Nós de relance assim, às vezes a gente vê alguma coisa na televisão, e hoje cedo, logo que eu levantei, eu vi uma propaganda de dois rapazes, até assim, não muito convencidos da coisa, falando dos direitos humanos. E ele, dizendo dos direitos humanos, ele diz assim, que
que tem de se acabar com a discriminação, que tem de se acabar com a intolerância, que tem de se acabar com uma série de coisas que se opõem ao livre-arbítrio. Concordo com eles. Mas da mesma forma que eles querem que não haja intolerância, que haja o livre-arbítrio para eles poderem tomar o caminho que eles quiserem, eles também têm de ter a tolerância de reconhecer o meu livre-arbítrio, de falar o que eu quiser, de eu dizer o que eu quiser, de eu expressar o meu pensamento, de eu expressar a minha convicção, de eu divulgar aquilo que eu tenho no meu coração. Então, todo esse povo que fala da intolerância, que fala da falta de direitos humanos das pessoas que não toleram, por exemplo, o homossexualismo, eles falam que tem de haver tolerância. Mas eu quero repreender os meus amigos homossexuais, porque eles querem a tolerância naquilo que lhe diz respeito, e eles querem a intolerância dele para a nossa posição. Da mesma forma que eu reconheço o direito deles, eu reconheço o direito deles de tomar a decisão que quiserem na vida. A vida é deles, a alma é deles, eles entreguem a quem quiser. Agora, eles têm de respeitar o meu direito de pensar da minha forma, de pensar do meu livre-arbítrio, de seguir a Escritura Sagrada e de ver que a Escritura Sagrada é uma forma que eu adotei na minha vida. E eles têm de me tolerar, eles têm de ter comigo também a mesma tolerância que eles exigem para com eles. De forma que eu devo ter o direito de mostrar aonde na Escritura Sagrada está condenado o homossexualismo. Aonde está na Escritura Sagrada o pecado do homossexualismo? Aonde está na Escritura Sagrada a abominação do homossexualismo? E aonde está na Escritura Sagrada a condenação irreversível de Deus para aqueles que teimarem nesta vida de homossexualismo, ainda que hajam dentro do livre-arbítrio a que eles têm direito? Interessante que o livre-arbítrio é uma dádiva de Deus. Deus deu para mim e deu para todo mundo o livre-arbítrio. Mas ele diz assim, você tem liberdade de fazer o que você quiser. Mas ele diz assim, eu vou dar a vocês dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe o caminho da vida. Vou dar a vocês dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Escolhe o caminho do bem. Então Deus nos dá o livre-arbítrio, mas ele nos pede, ele nos incita a seguir o caminho da vida e a seguir o caminho do bem. E abandonar o caminho do erro, o caminho do pecado e o caminho da transgressão. Ao mesmo tempo que nós recebemos o livre-arbítrio, nós recebemos também a orientação de Deus para que nós sigamos a sua orientação, o seu mandamento, para que nós sigamos o seu pedido, a sua vida. Então, ao mesmo tempo que nós temos de ser tolerantes com aqueles que erram, com aqueles que não estão no caminho certo, com aqueles que estão afrontando os desígnios de Deus, com aqueles que estão afrontando a palavra de Deus, eles querem que a gente tenha tolerância com eles, eles têm de ter a mesma tolerância de livre-arbítrio que eu tenho. Aí, por exemplo, nós temos lá na Câmara Federal, no Senado Federal, um projeto que é o PL 122, que pune a nossa intolerância. Ou seja, todo aquele que pensar de acordo com a Bíblia, todo aquele que falar de acordo com a Bíblia, ele será punido com prisão que vai até 5 anos. E todos os livros que falarem contra o homossexualismo deverão ser destruídos. Então a intolerância está aí. Aí está a intolerância. E eles querem uma intolerância legal, querem uma intolerância de lei para nos punir. Eles não reconhecem em nós o direito do livre-arbítrio, o direito de pensarmos e de agirmos de acordo com a nossa consciência e de acordo com o códice de vida que nós resolvemos adotar. Então aí, para que eles nos punam, para que eles nos tirem o direito de pensar, o direito de agir, o direito do livre-arbítrio, eles montam um decreto para que esse decreto nos puna pelo nosso pensamento, nos puna pela nossa ação, nos puna pela nossa atitude. Então, de quem é a intolerância? É nossa ou é deles? De quem é a intolerância plena e total? É nossa, que seguimos a Bíblia e até o amamos, não o punimos por isso, mas eles querem a nossa punição pelo nosso pensamento.
querem a nossa punição pelo nosso pensamento de vida, pelo nosso destino de vida. Então, a intolerância é de lá, não é de cá. É a mesma coisa, eu digo, a intolerância do racismo, da cor, por exemplo. É muito mais a intolerância do próprio negro do que do branco. A intolerância é deles, não é do branco. Porque o branco tem uma conduta, às vezes, de repulsa, que é errada, que não pode ter, que não deve ter, porque não é a cor da pele que influi na nossa alma, no nosso espírito. Nós somos um corpo, e este corpo tem um espírito, e esse espírito é emanado em todos. Seja preto, seja branco, seja amarelo, seja a cor que for, somos todos irmãos. Por isso que nós não podemos nos degladiar nessa situação. Agora veja, hoje nós estamos vendo o estudo do Islã, por exemplo. A intolerância do Islã, com referência àqueles que não são do Islã. Eles têm o credo deles, eles têm o pensamento dele, e eles não admitem que os outros tenham um pensamento contrário, não admitem que os outros tenham uma outra opinião, não admitem que os outros falem a opinião deles. Então, gente, nós temos de colocar a intolerância e a tolerância no seu devido lugar. Ela tem de ser de tudo para todos. Eu exijo a tolerância do meu pensamento e eu tolero também a conduta daqueles a quem eu acho errado. E quando eu falo do homossexualismo, eu não falo com intolerância, eu falo com amor para ver se eu os conduzo àquilo que eu acho que é a verdade. Para ver se eu os reencaminho aquilo que eu acho que é a verdade, porque é aquilo que está no códice que eu resolvi adotar como minha estrela de vida, meu modo de vida. Então, gente, a intolerância precisa ser colocada no seu devido lugar. Todos temos de ser tolerantes. Agora, não significa dizer que eu tenho de ser mudo, não significa dizer que eu tenho de ser conivente, não significa dizer que eu tenho de apoiar, não significa dizer que eu tenho de aplaudir aquilo que eu acho errado. Eu tenho de ter o direito de apontar aquilo que eu acho errado. Eu tenho de ter o direito de mostrar àqueles que me cercam, àqueles que me seguem e àqueles que acreditam em mim, aonde eu acho que existe o erro, sempre baseado na Escritura Sagrada que eu tenho como constituição de vida. Nós devemos pensar muito bem nisso, porque nesse livro aqui, e vejam bem, com toda a modernidade, com toda a tolerância, com toda a intolerância, com todo o relativismo, com tudo que é coisa moderna que se colocou aí para se destruir a Bíblia, ninguém ainda apontou no lugar da Bíblia um códice mais perfeito que esse. Eu sempre digo que eu adotei esse código porque, analisando, foi o mais perfeito que eu encontrei. E desafio as pessoas que me mostrem um outro mais perfeito. Porque na hora que eu encontrar um mais perfeito que esse, então eu deverei segui-lo. Eu tenho de ser conivente, eu tenho de ser, como é que se diz, coincidente com o meu pensamento. Então, quando eu encontrar um códice mais perfeito que esse, mais inspirado por ele, por Deus, por Espírito Santo, eu vou segui-lo. Até hoje eu não encontrei, continuo seguindo a Bíblia, com o direito de mostrá-la, de escancará-la a todos que quiserem me ouvir. Isto não é intolerância para com aqueles que eu acho que estão no erro. E os convido com muito amor para que venham escutar a Bíblia, para que venham estudar a Bíblia, para que venham colocar a sua ação, o seu pensamento, a sua conduta debaixo das regras da Bíblia, para ver se ele não vai ter uma vida melhor, se não vai ter uma vida cada vez melhor. E aí a gente vai na Bíblia e diz assim, esse Jesus, por exemplo, esse Jesus que eu prego, esse Jesus que eu insisto, esse Jesus que eu digo, que eu falo, né? Será que não seria uma invenção aqui desse milênio? Será que não inventaram esse Jesus aqui? Mateus, Marcos, Lucas, João, as epístolas de Paulo. Será que isso não foi inventado para poder enganar o povo? Bom, em primeiro lugar, vamos pensar bem. Se isto aqui é invenção, é uma excelente invenção. Porque aqui, a partir vamos pegar só a partir da entrada de Jesus. Não existe nenhum erro, não existe nenhuma coisa ensinada errada, não existe nenhuma desgraça para a pessoa, só existe coisa boa. Então, se inventaram uma coisa muito boa. Porque depois dessa invenção aqui, inventaram uma porção de coisa. Inventaram, por exemplo, a bebida alcoólica, que denigra, que faz com que as pessoas se percam, que faz com que as pessoas percam a família, percam tudo, percam dinheiro, percam tudo. Inventaram a bebida.
e até botaram nomes suntuosos nas bebidas, e até bebidas de tradição, e até bebidas que são mostradas na televisão como coisa que você deve, como coisa que você deve adotar na sua vida, por ser um grande invento. Inventaram, por exemplo, o fumo, para as pessoas se derreterem os seus pulmões, acabarem com a sua saúde, entrarem no gasto do governo, nos hospitais, nas farmácias, e tudo quanto é coisa ruim. Por quê? Porque o fumo destrói. Invenção do povo, que nunca, jamais se compara à invenção desse Jesus, que alguém pensa que é invenção. Inventaram a droga como uma forma de se viver, de tirar a angústia do coração, de tirar a aflição, de tirar o peso que nós temos de carregar. Temos de carregar por quê? Porque inventaram uma porção de mensagens e não aceitam isto que eles chamam de invenção de Jesus. Porque se aceitassem a invenção de Jesus, eles estariam numa posição muito melhor de vida, com uma situação completamente diferente. Mas eu digo que inventaram, dizem que Jesus é uma invenção, mas vamos pegar no livro antigo, no livro de Isaías, um livro escrito 1000 anos antes de Jesus nascer, um livro que foi escrito 1000 anos antes de Jesus nascer, e vamos ver se Jesus não está ali. Vamos ver se Isaías já não fala dele. Olha o capítulo 11 de Isaías. Do tronco de Jessé, sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Olha bem. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Vamos explicar bem isso aqui. Quem seria esse tal de Jessé? Se nós formos no Antigo Testamento, nós vamos encontrar o Jessé, que era um homem, um judeu, que tinha vários filhos, e um dos filhos dele, o mais caçula, se chamava Davi. Então de Jessé nasceu, está escrito aqui, um rebento. Quem é esse rebento? É Davi, o rei Davi, o maior rei de Judá, o rei que até hoje os judeus veneram, até hoje os judeus admiram, até hoje os judeus seguem os seus ensinamentos. E de Davi, através de Davi, chegamos no renovo. Olha o termo que Isaías dá para Jesus, é o renovo, é aquele que veio para renovar. Bom, mas vamos buscar aqui, onde estaria Jesus do tronco de Jessé. Se nós pegarmos aqui o livro de Mateus, no capítulo 1 de Mateus, nós vamos encontrar no versículo 6, Mateus, capítulo 1, versículo 6. Vem fazendo a genealogia até chegar em Jessé. Quando chega em Jessé, porque vem assim, Arão, Salmão, José, e vem vindo, até chegar no versículo 6 em Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias, a Betseba. Aí nós vamos seguindo aqui, um gera o outro, até chegarmos no versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama de Cristo. Então Cristo é o renovo que Isaías havia predito, que nasceu de um rebento de Jessé, que é Davi. Não basta aqui, vamos em Lucas também, que Lucas também dá a genealogia de Jesus. E Lucas, no seu capítulo 3, no versículo 23, ele começa a fazer a genealogia de Jesus. Só que ele começa de frente para trás. O outro começa de trás para frente. Esse começa de frente para trás. Então ele diz assim, José, né? E, olha, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José. Aí José era filho disso, filho daquilo, e vai indo até chegar em Davi. Vamos ver em que versículo está Davi. Davi está
Vamos ver onde está Davi aqui. Nós vamos achar Davi aqui. E vamos achar Jessé também. Davi, versículo 32. Davi, filho de Jessé. Jessé, filho de Obed. E aí vai até chegar em Adão. Então, aqui está também no Evangelho de Lucas que o rebento de Jessé era Davi. E o renovo, a raiz de Davi é Jesus. Está comprovado aqui nos dois evangelhos, de Mateus e de Lucas. Agora, vamos ver a característica que Isaías dá para Jesus. Repousará sobre ele, sobre o renovo, o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, aqui, 1000 anos antes de Jesus nascer, esse Isaías, o profeta, já dizia que este renovo teria sobre si o Espírito Santo do Senhor. Todos conhecemos o batismo de Jesus, não conhecemos? Que Jesus, ao ser batizado, desceu uma pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, sobre ele. Então, o Espírito do Senhor veio sobre o renovo que era Jesus. O Espírito de sabedoria do Senhor, o entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o temor do Senhor. Vamos analisar a vida de Jesus, vamos analisar a pregação de Jesus, vamos analisar a palavra de Jesus e vamos ver que tudo isso aqui que Isaías teve a previsão, tudo isso está dentro da personalidade de Jesus. Jesus foi sábio, Jesus foi de entendimento, Jesus foi espírito de conselho, sempre aconselhou, Jesus foi espírito de fortaleza, sempre entusiasmou as pessoas, Jesus teve conhecimento, porque nada ele deixou de responder, e Jesus viveu num perfeito temor ao seu Pai Celestial. Então, se Jesus foi uma invenção, né, glória a Deus que foi uma invenção muito bem feita, porque não pode haver uma coisa mais perfeita que isso aqui que Isaías previu. Vamos continuar aqui. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, mas nem repreenderá segundo ouvir dos seus ouvidos. Jesus nunca julgou alguém só pela vista ou só pelos ouvidos. Ele perdoa muita gente, ele perdoa pessoas, até agora ele é o Salvador. Ele um dia vai virar julgador e virá para julgar os vivos e os mortos. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Olha aqui o que está dizendo aqui. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então, Jesus terá vestido em si a justiça e a fidelidade. Aonde nós teríamos isso aqui? Aonde nós teríamos isso aqui? Na nossa Bíblia. Vamos aqui em Efésios, a carta que Paulo, apóstolo, escreve aos Efésios. É uma carta belíssima, profunda. É uma carta que nos enche de muito vigor espiritual, é uma carta que nos enche de muita categoria para nós enfrentarmos os embates da vida. E no capítulo 6, é uma das coisas mais lindas da Bíblia, que Jesus fala da armadura de Deus. Aliás, Paulo fala da armadura de Deus. E quando ele fala da armadura de Deus, ele fala das coisas que nós temos de ter para nós vencermos as coisas da nossa vida. Então ele logo no versículo 12, ele diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Está expresso aqui, na Bíblia, escrito por Paulo, o apóstolo Paulo, na Epístola aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra o homem, não é contra a mulher, que a nossa luta é contra os principados, as potestades, contra os dominadores do mal,
deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal. Eu sei que eu sou muito criticado, que eu prego o poder de Jesus na nossa vida, prego o poder do Evangelho de Jesus na nossa vida e digo que o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é a coroa de Deus na nossa vida. E por outro lado eu digo que a desgraça da nossa vida é quando nós damos condições do diabo tomar conta dela. Aí me criticam, o senhor parece que vive num mundo só de diabo, só diabólico, mas não sou eu que falo isso, não. Não é invenção minha, não é teoria minha, porque eu não tenho teoria nenhuma. É a declaração, é o ensino expresso da Bíblia. Ela diz, a tua luta, Francisco, a tua luta, José, a tua luta, Manuel, não é contra o teu irmão, contra a tua irmã, nem contra o teu patrão, nem contra ninguém, o seu credor, não é nada disso. A tua luta é contra as forças tenebrosas do mal que se instalam ao teu redor para te destruir. Se instala até na tua irmã, no teu irmão, no teu pai, na tua mãe, no teu filho, na tua filha, instalam-se até neles para destruir a tua vida. Então a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, não é contra as pessoas, a nossa luta é contra os espíritos tenebrosos do mal, que se apossam das pessoas que estão ao nosso redor e eles agem nas pessoas para elas nos destruírem. E quando Paulo nos ensina a armadura, ele diz aqui, no versículo 14, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. O que diz Isaías aqui? A Escritura Sagrada a gente tem de ler assim, a gente tem de ver a ligação que uma tem com outra. O que Isaías diz? Que nós vamos vestir o cinto da fidelidade, né, e o cinto da justiça. O que diz Paulo aqui? Diz que Jesus é a nossa armadura, que é a verdade com a qual que nós temos de nos cingir, e é a justiça sob a qual nós temos de viver. Aliás, tem um salmo belíssimo, que é o Salmo 23. E quando a gente aceita a condição do Salmo 23, única, o Salmo 91, por exemplo, tem 6 exigências. Mas o Salmo 23 tem uma só exigência. O Senhor é o meu pastor. Eu tenho de reconhecer que Jesus é o meu pastor. Quando eu reconhecer isto, eu tenho 13 promessas que ele cumpre na minha vida. E a 5ª promessa é aquela que ele vai me fazer andar pela justiça para a honra do seu próprio nome. Andar na justiça significa andar na verdade, andar dentro dos princípios de Deus, andar dentro dos princípios corretos da lei. Isso é andar na justiça. Então, Cristo, já por Isaías, ele já nos prometia a verdade e a justiça. E aqui por Paulo, ele nos mostra que nós temos de viver com Cristo cingidos dentro de nós, quer dizer, amarrados conosco, para que nós tenhamos a fidelidade e tenhamos a verdade e a justiça. Vocês percebem que a Bíblia ela é jogada de uma forma e de outra, amarrada de uma forma ou de outra, de maneira que uma coisa completa a outra. Nós não temos contradições aqui dentro da Bíblia. Nós não temos um profeta falando uma coisa e outro falando outra. Nós não temos profetas do Antigo Testamento falando uma coisa e Jesus falando outra. Não, a palavra é uma só. A palavra vive uma só dentro de nós. Aí ele diz assim, naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé. Quer dizer, o que tem de fazer as nações? Tem de recorrer à raiz de Jessé. Tem de recorrer ao renovo que é Jesus, que está posta por estandarte dos povos, e a glória lhe será morada. Diz assim, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, no dia em que nós atendemos a profecia de Isaías e atendemos os ensinamentos de Cristo, no dia que nós chegarmos nesse ponto, a paz vai voltar a esta terra, porque Cristo é paz, Cristo é prosperidade, Cristo é saúde, Cristo é santificação, Cristo é o renovo, é aquele que vai renovar essa vida imunda, porca e infeliz que o mundo leva. Essa vida degradada que o mundo adotou,
Cristo é que vai renovar isto. É preciso que a gente o atenda, é preciso que a gente esteja com ele. E o próprio Isaías, no capítulo 65, ele nos deixa uma orientação maravilhosa. Novos céus e nova terra. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei por causa do meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem voz de clamor. Olha, quando a gente colocar Jesus como o nosso rei único, quando a gente colocar Jesus como o nosso comandante geral, a terra vai se encher de paz. A Bíblia fala que o lobo viverá com o cordeiro, a criança poderá brincar com a serpente. Ele diz que a paz vai reinar de tal maneira que não haverá mais essa guerra dessa forma. Mas isso é quando o renovo for adotado para renovar as vidas de todos nós. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias. Então não vai haver a mortalidade infantil. Nem velho que não cumpra os seus anos. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Veja bem, nós vamos viver uma vida com Jesus de que quando a gente morrer aos 100 anos, nós vamos morrer jovens. Nós vamos morrer jovens. E nós pregamos que a idade, a velhice é uma coisa que entra no quengo da pessoa, entra na cabeça da pessoa como uma coisa maligna. E nós colocamos Noé como exemplo, que recebeu uma missão de Deus aos 500 anos. E uma coisa que a Bíblia diz ainda, que depois de 500 anos, que nasceram os filhos de Noé, os Sem, Cã e Jafé, nasceram depois dos 500 anos. Então vocês vejam que quando a gente vive no pensamento de Deus, quando a gente vive com o renovo que é Jesus, a nossa vida tem uma outra dimensão completamente diferente daquela que nós habituamos a insistir e a viver. A vida com Jesus, como renovo, ela é uma vida que a gente vai viver com a justiça, com a fidelidade, com a verdade. Nós vamos viver com paz, com prosperidade, porque a prosperidade é coisa de Deus. Deus nos quer ver todos prósperos. Jesus veio trazer a vida em abundância, e abundância total, geral. E este renovo que é Jesus, ele vai modificar o mundo, se nós assim o quisermos. Eu recebo telefonema de tanta gente na aflição, na angústia, doentes, morrendo. Olha, é um mundo lamentável. Deus diz aqui na Escritura Sagrada que Ele criou um mundo de glória, de paz, um mundo de amor para todo mundo. E Ele diz assim, mas vocês transformaram esse mundo nesse caos, nessa desgraça total. Então é a hora de que nós que transformamos o mundo nesse caos, nós nos coloquemos diante do renovo que é Jesus, e através dele nós transformemos de volta esse mundo, aquele paraíso que Deus criou para nós. Estou sonhando? Não. Estou lendo a Escritura Sagrada e estou vendo o que Deus quer para mim. Os outros que me criticam me mostram uma vida de desgraça, vida de bebida, vida de álcool, vida de cigarro, vida de prostituição, vida de homossexualismo, vida de pecado, vida perniciosa, vida de degringolada, de doença, de enfermidade, de pobreza e de tudo mais que existe aí. Este livro aqui me mostra que se eu adotar Jesus na minha vida como renovo, eu vou voltar a reconstruir um mundo de paz, de prosperidade, um mundo de saúde, um mundo de santificação. Eu acho que é hora de nós acordarmos e pegarmos esse livro como um padrão de vida para nós, como uma constituição de vida para nós. Paremos de fazer leis imundas, leis que não servem de nada. Leis, por exemplo, como esta que deteriora, que apodrece o casamento, né? Permitindo o casamento entre dois homens, o casamento entre duas mulheres, quando o casamento está aqui na Escritura Sagrada, ele foi instituído por Deus. Já na primeira hora, e o casamento sagrado em que o homem e a mulher deixarão a sua casa e os dois se unirão e serão uma só carne. Uma só carne. Aí vieram as leis e disseram, não é uma só carne não.
pode ter mais 30 carnes em redor aqui que não tem importância, pode ter mais 30 carnes em redor aqui que não tem importância, pode deixar de ser carne a hora que quiser. Olha, nem precisa ser homem e mulher, pode ser homem com homem, mulher com mulher. Quer dizer, deterioraram o casamento, fizeram novas leis, porque acham que esta lei não tem a sublimidade, não tem o poder de vida que ela tem de fato. Basta que a gente o reconheça. Que Deus abençoe a todos que nos ouviram. E vamos agora fazer a nossa oração para que Jesus nos ensine a tê-lo como renovo na nossa vida. E para como renovo nós podemos modificar a nossa vida. E preste bem atenção, ninguém vai conseguir mudar o mundo se não mudar primeiro a si próprio. Ninguém pretenda mudar o mundo se primeiro não renovar a si próprio. A mudança do mundo parte da renovação de mim primeiro e de todos vocês que estão me escutando. Quando cada um de nós começarmos a nos renovar, a adotar Jesus como renovo, a viver uma vida nova com Jesus, sermos novas criaturas, a partir daí nós começaremos a transformar o mundo. É como aquela pedrinha que cai na lagoa, ela forma círculos concêntricos até chegar nas margens. Vamos ser essa pedrinha que cai na água e forma círculos concêntricos ao redor de nós, para nós levarmos a força do renovo à vida de todos nós. Que Jesus esteja conosco, que Jesus nos proteja, que Jesus nos dê sabedoria e entendimento, para que nós possamos realmente renovar a nossa vida, crer que nós somos renovo, crer que nós somos nova criatura, para que nós possamos transformar a nossa vida, o nosso lar, a nossa casa, a sociedade onde vivemos e todo o mundo que estiver ao nosso redor, para que nós transformemos num mundo de paz e de prosperidade. Os que creem, digam amém, digam glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, só teu, é o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Vamos nos ungir. Vamos nos ungir porque a unção quebra a servidão, quebra o jugo, e aí nós começamos no renovo.